Alô, meu amigo, minha amiga, que confinamento é esse, né? A gente, diante do quadro, a gente tem que procurar extrair alguma coisa positiva. Então, todo mundo tem alguma coisa para ler atrasada, vai pegar, pega com amigo, se for possível, pegue com o vizinho, todo mundo sempre tomando os cuidados de uma maneira geral, né? Eu estou fazendo trabalhos domésticos, estou desenvolvendo aqui algumas habilidades e machucando os dedões aqui, de vez em quando tá uma pancada, um escorregão, mas faz parte. E o problema maior que todo mundo está enfrentando é o problema emocional. Aliás, se você está chegando aqui agora no Portal do Gé, se inscreva, ajude a gente a ampliar o nosso papo aqui, que é o bate-papo, é o bunker da crise. E aqui a gente sempre aborda temas que você certamente não vê pelos grandes meios de comunicação, pelo menos com o olhar que a gente coloca aqui, que a gente tenta transmitir para vocês. E é óbvio que a gente não pode deixar de falar sobre o pronunciamento do presidente da República. Eu fiz um vídeo logo na sequência, estava com a maior cara de sono, mas eu registrei naquele momento que o presidente cometeu crimes de responsabilidade previstos no artigo 85 da Constituição e do artigo 37, parágrafo 2º da Constituição também, porque ele foi na contramão não só do seu próprio governo, dos próprios governadores que eram aliados e que agora já começam a se conflitar todos com o presidente da República. Os prefeitos também. Não, o presidente ele está indo contra a ciência universal. Não é à toa que em determinado momento ele invoca Deus para capacitar os médicos para ter um milagre no meio dessa história. Mas milagre é um acontecimento sem causa. E isso não está acontecendo agora nessa pandemia no universo todo. Se dependesse de oração para Deus, as nações todas têm deuses diferentes, já era para esse troço ter acabado. Então, vamos rezar, tudo bem, mas vamos trabalhar concretamente para que pessoas não morram. O Comitê Olímpico Internacional adiou as Olimpíadas de Tóquio para o ano que vem, tamanha gravidade da coisa. O presidente, o diretor-geral da ONU, né, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele disse que o combate ao coronavírus não é uma coisa de responsabilidade apenas de uma nação, mas de toda a humanidade, porque não adianta os países todos combaterem o coronavírus e ter uma nação rebelde que não combata, porque essa nação vai funcionar como um tumor da humanidade. Agora, eu pergunto para vocês, quem é o tumor da humanidade nos dias de hoje? O Brasil. O Brasil tem o único presidente em exercício que está indo na contramão de toda a ciência do seu próprio país, que é o caso do nosso Brasil, né? Como a orientação de todo o planeta. Será que só Bolsonaro está certo? Olha, isso coloca algumas questões para a gente. Eu já disse para vocês que o presidente da República ele só é inimputável, ele só não irá para a cadeia depois que terminar o mandato dele. Prestem bem atenção no que eu estou falando. E eu não sou nenhum profeta, estou apenas analisando a Constituição. O presidente só não irá para a cadeia se ele provar que ele é um doente mental, que ele é um fronteiriço, ele é uma pessoa que sofre transtornos mentais, que ele não tem capacidade de compreender aquilo que ele está fazendo. Se isso acontecer, ao presidente será encaminhada ou será orientada uma medida de segurança. Ele vai ter que ir para o manicômio judiciário. Porque se ele não for considerado louco, ele vai ter que ser considerado criminoso. Porque o que ele está fazendo não tem desculpa. Ele não pode dizer que não está sendo advertido pela ciência, pelos secretários, pelas evidências, pelo planeta. Ele não pode dizer que ignora tudo isso depois que a gente tiver no nosso país fileiras e fileiras de cadáveres. O presidente da República, de uma forma absolutamente irresponsável, ele consegue levar junto com ele uma série de seguidores que ficam replicando as suas ignorâncias, achando que o presidente está falando alguma coisa certa. É óbvio que a aflição que todo mundo está sofrendo pelas questões econômicas, ela é potencializada porque esse governo não fez nada para aplacar o sofrimento das pessoas, do pequeno empresário, do médio, até do grande, porque o governo está jogando dinheiro para banco, porque nós temos um mentiroso e um estelionatário político e econômico na pasta da economia que
pegou dinheiro importante do nosso país e colocou para garantir as reservas de banco, para que quando eu precisar de dinheiro, você precisar de dinheiro, você precisar de alguma coisa, você bater as portas do banco e ficar agarrado com o banco para o resto da tua vida. Só banqueiro está dormindo feliz. Nem os empresários, que são os puxa-sacos e vassalos do presidente Bolsonaro, estão dormindo tranquilos, porque o dinheiro para eles também não está sendo apontado. Eles estão vendo seus negócios minguarem. Muitos estão demonstrando, inclusive, a deformação de caráter que tem quando eles acham que mortes são aceitáveis nesse momento aqui do nosso país. Então, o governo não está cuidando nem da saúde e nem da economia. E só faz discurso que ele está provocando a discórdia e o desentendimento do nosso país. Existe uma visão equivocada, gente, de que o coronavírus ele só pega ou ele está atingindo fundamentalmente as pessoas de terceira idade. Isso a gente tem que analisar levando em consideração alguns fatos que eu não estou vendo nos meios de comunicação. Se vocês pegarem as estatísticas dos mortos na Europa, as faixas etárias, vocês vão ver que tem muito mais idosos. Por uma razão muito simples. Os idosos na Europa, eles fazem parte de uma parcela muito superior da sociedade em relação a países como o Brasil, que tem uma faixa infanto-juvenil muito numerosa, de uma forma muito maior do que acontece na Europa. Quem viaja para a Europa, a coisa que você menos vê são crianças. Não é à toa que os governos fazem estímulos a programas de natalidade, porque eles estão lá com esse problema já há algumas décadas. Então você tem um volume de adultos e idosos muito maior nesses países e, portanto, são os mais atingidos. Mas o coronavírus, ele não atinge somente essa faixa da sociedade. Atinge as pessoas que têm algum tipo de doença pré-existente, como vocês já ouviram falar. Mas que faixa, que doenças pré-existentes seriam essas, gente? São pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo, doenças cardiovasculares. Quem é que no Brasil não tem doença cardiovascular depois dos 30 anos, dos 40, né? Doenças respiratórias crônicas, como bronquite, asma, rinite. Se você está nesse grupo, você está potencialmente muito fragilizado em relação ao avanço do coronavírus. Doenças como hipertensão, câncer de todos os tipos, leucemia, diabetes, doenças metabólicas, obesidade, dislipidemia, pacientes em recuperação de acidentados de uma maneira geral, transplantados de medula, transplantados de órgãos, crianças com saúde mais frágeis. Então, todas essas pessoas que estão nesse grupo, e é um número muito grande no nosso país, além das pessoas que já se encontram internadas em UTI, e vamos lembrar que dos leitos em UTI no Brasil, 95% hoje já estão ocupados por pessoas que estão fragilizadas. Então, se chega alguém com coronavírus dentro do hospital nessas circunstâncias, imaginem o estrago. Mas, por enquanto, a gente ainda não está levando essa coisa assim. A gente não, né? O governo Bolsonaro, os bolsonaristas ainda não estão levando isso em consideração, porque ainda não estão vendo os cadáveres nas suas frentes. E eu até torço para que essas pessoas não tenham esse contato na vida, que não percam um parente, não percam um pai, não percam a mãe, não percam um tio, não percam uma pessoa que tem algum tipo de enfermidade na sua casa, na sua família, porque não é o tipo de lição que essas pessoas precisam tomar na sua própria carne. Elas precisam agora acordarem, né? Acordar e perceber que nós estamos diante desse dilema absurdo de ter ou um presidente que é um criminoso consciente ou um presidente que é um incapacitado mental, é um fronteiriço, uma pessoa que precisa de cuidados instantâneos e imediatos. Como quem não é da família não pode fazer nada, a gente deveria sugerir aos filhos do presidente para que fizesse esse pedido de interdição do presidente. Mas como os filhos também merecem ser interditados, então a gente não tem outra alternativa senão um impeachment rápido, um impeachment que deve ser iniciado o mais rápido possível, porque quanto mais a gente atrasar para combater isso, mais pessoas morrerão. E o ministro Mandetta, se ele tem um pingo de honra e dignidade na cara dele, já era ele para ter saído desse governo, porque ele tem que mudar o nome dele de ministro Maneta. Porque não adianta ele estar num governo querendo fazer uma coisa e o presidente está desfazendo tudo aquilo que ele está fazendo. Se ele continua nesse tipo de situação, ele vai dar prova da falta de dignidade da personalidade dele, ele também vai ser cúmplice dessas mortes que vão acontecer lá na frente.
Gente, desculpem mais uma vez o desabafo, mas o momento agora tem hora que a gente passa da conta mesmo, porque é difícil a gente não reagir com energia com esse tipo de gente tomando conta da nossa vida, da nossa saúde, da nossa integridade como brasileiros, da nossa integridade como seres humanos perante o mundo. Essa situação está colocando, como eu disse a vocês, o brasileiro na condição de pária universal, de verme indesejável universalmente. Desculpem a veemência, mas vocês vão ver que eu não sou profeta e muitas coisas que eu estou dizendo aqui, infelizmente, elas vão se confirmar. Gente, um grande abraço. Vamos continuar aqui conversando, unidos e tentando buscar soluções e atos dos nossos governantes. Um grande abraço, até o próximo vídeo.